Fala, família, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Felipe Tolini aqui na área, mais uma vez trazendo aqui o estudo do mercado, que eu vou ajeitar aqui, né, certinho? E hoje eu vou falar para vocês que, cara, como esse movimento tá, só faz subir, meu irmão. Cadê o bear market? Cadê a correção desse negócio? Pelo amor de Deus! Mas você que sabe onde é que tem dinheiro, onde de fato existe liquidez por conta do estudo de mercado aqui, que você entende os melhores pontos, as melhores regiões, sabe que enquanto estiver subindo, irmão, é comprar para surfar esse movimento, é para tá alinhado, tá no flow e é assim que funciona, beleza? Então, como vocês sabem, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu faço estudo de mercado aqui, falando do mini índice, do mini dólar, falando do Ibovespa também, para você poder entender as melhores regiões institucionais com base no modelo de análise Smart Money Concept, tá certo? Inclusive, nós somos a única escola especializada em SMC do Brasil, quem sabe até do mundo, viu? Então, se liga aí que essa informação é muito top. Link tá na descrição, se quiser fazer parte, faça a sua assinatura, pode ter certeza que você vai aprender bastante. É uma mentoria, você tem lá, tem todo o conhecimento, você vai ter o suporte, vai ter tudo que você precisar na comunidade, beleza? Show de bola? Vamos pro gráfico? Simbora! Olha isso aqui, galerinha. E tamo liquidez para cima, né? Tamo liquidez para cima. E se inscreva no canal. E faça certo para não dar errado. Olha só, galerinha. Liquidez. Ponto de interesse buscando essa região aqui abaixo. Agora temos agora esse fundo. Lembrando que agora é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um negocinho aqui, uma imagem. Bem top. Bem interessante. Cara, isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui, tá? Vou deixar aqui porque, de fato, já que quebrou essa estrutura, independente de qualquer coisa, fez um break of structure aqui para cima, tá? Para essa região. Vou fazer o seguinte, cara. Esse ponto é um ponto ainda bastante líquido. Tem que ter cuidado com essa liquidez aqui, ó, tá? Por conta... Agora as coisas estão invertendo, né? Colocando liquidez para cima, agora essa movimentação. Então, segue esse movimento. Agora que eu preciso que vocês entendam o seguinte. No 4 horas do Ibov, nós temos um ponto muito forte, muito interessante, que é de fato essa movimentação aqui, ó, tá? Esse aqui é o swing point dessa estrutura e aqui a gente tem esse order block que está exatamente lá na frente. Esse order block aqui, na verdade, é o order block de 1 hora, tá? Preste atenção aqui, ó. Cadê você, meu filho? Aqui, ó. Então, esse ponto é o ponto de order block do 1 hora. Porém, a gente tem uma liquidez aqui, ó. Quero que vocês fiquem atentos a isso, tá certo? Uma liquidezinha aqui nesse ponto. E a gente tem esse ponto aqui, ó, dessa estrutura. Felipe, mas você não acredita que isso aqui já foi mitigado e tal, não sei o quê? Cara, pode ser, lógico, pode ter sido mitigado? Pode. Ó, quase chegou lá no 50% desse order block, né? Então tem que ficar atento. A partir desse momento que nós temos lá na frente, agora aqui, ó, a gente tem essa movimentação. Tá muito esticado, o pessoal tá falando, tá muito sobrecomprado, bebê, blá. O que é que você tem que prestar atenção agora? Cara, qualquer momento ele pode reverter, já falando isso. Enquanto não reverte, mais uma vez, galera, enquanto não reverter e dar indícios de alta, é continuar comprando, cara, não tem outra. Se ele faz um voice aqui, você vai ver no microestrutura que aqui vai ter order block, tá, etc. Eu vou falar isso também no mini índice. Então você tem que ficar atento, você tem que estar olhando, você tem que prestar bastante atenção para você poder pegar as oportunidades. Essas oportunidades a favor do movimento, cara, são muito esticadas. Por quê? Porque tudo que está agora está subindo o movimento, né? Então, se está subindo, você sabe que esses movimentos de alta, os impulsos vão ser, assim também como a queda também, lógico, mas os impulsos são muito acentuados, ou seja, são agudos. Eles sobem muito rápido, eles pagam muito rápido. Então você tem que ficar atento a essa situação. Beleza? Não é pensar porque está esticado, só vou comprar quando reverter. Aí você não vai fazer um trade nunca. Mas você tem que entender a movimentação. É isso aqui que eu quero, né? Porque olha só, o quanto que a gente vai surfar esse movimento nessa correção toda. Olha só isso aqui, ó, esse movimento de impulso. E toda vez, ó, ele está fazendo o quê? O movimento de impulso está lateralizando. Está fazendo um movimento de impulso, pode ser que ele esteja lateralizando aqui para poder subir e continuar essa alta. Por quê? Porque está fazendo um movimento de continuidade, né? Que é o famoso Rayleigh, Base e Rayleigh. Tá vendo? Rally, base e rally de novo. Então, é alta até então. Não mostrou o contrário? Cara, é compra até que se prove, entendeu? Independente. Tá na região premium. Não quero saber, cara. Se tem um racional, você sabe o que você está fazendo, você vai comprar. Tá surgindo várias oportunidades. Cada recuo desse aqui, ó. Cada fundo desse aqui. Perdão, uma estrutura menor vai ser oportunidade de compra, cara. Então tem que prestar bastante atenção. Eu vou mostrar para vocês agora no mini índice. Olha só isso. Eu falei para vocês ontem no mini índice, né? Eu disse, pessoal, ó, isso aqui é uma região de liquidez,
tá? Lá em cima também tinha bastante liquidez, eu tinha comentado sobre isso, entendeu? Então, o que é que vai acontecer? Cara, tende a continuar, beleza? Capturou a liquidez, eu tinha comentado que esse ponto era um ponto muito importante, ó, nessa região, e aí ele faz um movimento lá internamente bem interessante, ó. Lá no movimento interno, aqui nessa subestrutura, ele dá uma oportunidade de compra aqui nesse fundo, tá? Ah, Felipe, mas foi uma volatilidade muito grande, cara, fiquei com medo. Meu irmão, se você tem a racionalidade, você entende o que é manipulação? Porque, ó, qual o sentido dessa manipulação aqui, desse movimento aqui, ó, que eu falei? Galera, isso aqui é um movimento de bandeira. Tem liquidez para os dois lados, então tem stop aí da galera. Então, o primeiro stop que rolou foi a galera aqui, ó, nesse ponto. A galera que rompeu aqui, ó, vendeu rompimento, entendeu? Que comprou, inclusive, por quê? Porque quando compra aqui nesse ponto, o mercado sobe, mas depois ele joga para baixo. E aí estopa todo mundo, porque a galera fica desesperada ali, entendeu? E aí primeiro ele capturou para baixo, justamente buscando essa região. Depois ele perde topo, retesta esse ponto e olha só o que é que ele paga. Entregou lá toda essa estrutura e mais uma vez fazendo um boss lá para cima. Então essa liquidez que tinha sido aqui, ó, foi capturado, como eu tinha falado. E agora nós estamos em um momento que eu quero comentar com vocês. Então aqui, ó, no 1 minuto, o trader rolou aqui, galerinha. Olha só que interessante. Isso aqui é um movimento também bem que amedronta de fato, né? Hoje aquele movimento de segunda-feira, eu sempre falo para vocês, acontece muita manipulação, se prestar atenção, essa liquidez ela foi capturada, tá bom? Foi capturada de um lado, foi capturada do outro, depois voltou para poder retestar essa região e liquidar mais, raspar ainda o restinho que estava ali embaixo. Chegou aqui nesse ponto e aí ele concluiu, né, a sua alta. Se você for prestar atenção, diante do que eu falo para vocês, 150 pontos de stop, se você tivesse segurado esse trade aqui, ó, nesse ponto, stop protegido abaixo dos fundos, cara, olha só o quanto que não pagou isso aqui. Geralmente esse ponto, essa questão, quando você tem um movimento dessa estrutura, você coloca o alvo na própria estrutura, tá certo? Só que como eu falei, tem muita liquidez, então você pode procurar um pouco mais e conduzir nesse movimento. Ficou um pouco chato para chegar ao take? Sim, porque ele começou, né, a picotar ali, ó, tá bom? E aí, mas de toda forma ele chegou, né? Mas vê mesmo, ó, 1000 pontos, cara. Então, aquele negócio, você vai passar um calor em algumas operações? Vai. Mas se você está dentro da racionalidade, cara, você vai, logicamente, você vai construir o teu trade. Então, aqui, 150 pontos de stop, segurando o trade aqui, ficar suave. Depois ele começou a subir, cara, muito agudo, perceba, que é típico de um movimento de quê? Um movimento de amplitude, movimento de impulso. Perceba que aqui a gente tem um movimento corretivo, um movimento de mitigação, inclusive, entendeu? E aí ele depois impulsiona mais uma vez. E agora o que é que a gente tem, Felipe? Já para o mini índice, cara. Olha só. Agora que nós temos uma quebra de estrutura, gente, o que é que a gente tem que entender aqui nesse ponto? Deixa eu tirar esse range daqui, tá? Essa liquidez aqui, esse Equalux, ainda está lá. Ele ainda permanece nesse ponto. Agora a liquidez nós temos já no fundo, tá bom? Então, se ele vier capturado, se ele vier não, quando ele capturar aqui, o que é que acontece? Ele vai ter que, de fato, jogar esse preço para baixo. Se a gente for pegar aqui para a gente não cair numa trapzinha, tá? De fato, exatamente. A gente tem que ter cuidado nesse movimento, tá, gente? Porque isso aqui pode ser um fake shock para poder capturar esses fundos e subir. Aqui esses pontos são pontos agora de alvo, como eu tinha comentado com vocês. Então, cuidado com essas estruturas, tá bom? Temos uma região ali abaixo também, que são pontos que você pode tratar como alvo, tá bom? São essas regiões aqui que são bem interessantes para trade, tá certo? Agora, o que é que nós temos? Nós temos agora um range desse ponto, tá? Eu vou fazer o seguinte, como tem essa estrutura, tá? Foi estabelecido mais um swing point, exatamente aqui esse ponto. A gente precisa agora movimentações que venham nos dizer que pode sim acontecer uma mudança de caráter. Nós estamos em um ponto bem delicado, mas o bom é que é o seguinte, ele deixa a liquidez abaixo e captura em cima primeiro, tá bom? Isso aí é muito interessante para quem entende de Wyckoff, é muito top porque você sabe o que é que vai fazer o próximo movimento, tá certo? Deixa eu só apagar isso aqui, deixa eu só tirar essa liquidez, tá? Para ficar registrado. Isso aqui também, para não atrapalhar vocês. E foi essa movimentação que aconteceu no índice. Então, o que é que você deve prestar atenção? Isso aqui também, ó, são regiões importantes, tá? Mas aí, como a gente tem esse ponto, é bom você procurar. O que é que você deve procurar? Primeiramente, o retorno para poder chegar nessa região, beleza? Chegar primeiramente nessa região aqui desse range para você começar a estruturar alguma coisa, ou seja, uma falha de swing, perder e confirmar esses fundos e aí etc. Chegar aqui como uma estrutura e perder esse fundo.
Caso não faça isso, tá bom? E vier a chegar nesse ponto, por exemplo, isso aqui é um range, ó, tá? Isso aqui é um range que está sendo estabelecido e a gente tem essa estrutura. Felipe, estou ficando confuso, cara, muita informação, não tem problema. Se você quiser comprar nesse ponto, pode até comprar, mas sempre pensando em quê? Na confirmação, tá bom? Espera confirmar tal, porque é o melhor ponto até agora aqui desse ponto para compra. Lá embaixo também, lógico, né? Mas tem que ficar ligado nisso aqui, ó. Então, se você for comprar, só compre com confirmação, pelo amor de Deus, ó, porque senão você pode tomar uma estopada aqui. É assim que acontece. O que é que temos que prestar atenção? Essa perca desse fundo aqui para a gente é interessante. Por quê? Porque ele vai estabelecer esse novo range. Entendeu? Então tem que ficar atento, por exemplo, que você pode vender aqui, ó. Vender esse ponto para poder surfar até essa região. Beleza? E aí você vai ter um movimento que você está surfando, tá? Até a mitigação. Se ele vier mitigando aqui, interessante. Então, se você surfa essa mitigação para ele poder jogar para cima, você está dentro do trade ainda e está consciente, tá bom? Caso ele venha, por exemplo, e não confirme e caia aqui, o que é que você tem? Agora a gente tem um novo range para poder surfar esse ponto e reverter esse movimento, tá certo? Que já está na hora, né, velho? Se a gente pudesse mandar no gráfico, né? Seria muito top, né? Mas também não ia ter graça. Mas é isso. Então, preste bastante atenção. Na verdade, eu vou ser bem sincero com vocês. Esses pontos aqui, ó, é importante vocês refinarem, tá certo? E ficar atento sempre, olha o que eu tô falando, nessa liquidez que tem aqui, ó, tá bom? Nessa liquidez são esses equalus aqui que você tem nesse ponto. No mais, o que der aqui para confirmar, continuação de alta ainda, tá? O dólar, como é que tá o dólar, cara? O dólar faz aquilo que a gente falou, né, que era o melhor se fazer. Então agora nós temos uma estrutura mais próxima. Agora a gente tem um movimento que, mesmo ele tendo aquela liquidez lá em cima, agora a gente tem um range mais, digamos assim, mais próximo, tá? Para a gente poder trabalhar essa movimentação, que é justamente essa movimentação que você está vendo aqui, ó, essa estrutura, esse range que você está vendo dessa estrutura aqui, ó, desse movimento. Perceba que essa liquidez, como eu tinha comentado, foi capturada, né? Então aqui ele faz mais uma quebra de estrutura. Quando ele faz mais uma quebra de estrutura, o que é que nós temos? Nós temos, inclusive, deu uma confirmadinha lá embaixo, né? No 15 minutos, ó. Mesmo vendo aqui no minuto, olha só que interessante, no 15, perdão, ele dá uma confirmada, deixa eu trazer aqui para os 5 minutos, que fica bem interessante, ó. Isso aqui, ó, exatamente esse ponto, pessoal, ó. Olha que top, ó, a entrada no dólar. Olha como ele chega aqui nesse order block, ó. Exatamente nesse ponto. O stop ficaria bem curto, é lógico que o que aconteceu aí no final foi um trade para swing, né? Ficou para swing ali, um stop de 4 pontos, 4,5, e não seria legal. Mas aí você já aguarda o quê? Uma região, uma resposta nesse ponto, tá? No próprio 5 minutos, ele pode querer vir dar uma resposta nesse ponto para poder trabalhar uma falha de swing e continuar essa alta, beleza? Será top para a semana para a gente se for assim. Tranquilo? Então você tem que começar a entender que essas regiões aqui, ó, esse ponto dessa estrutura, nós temos esse range que foi o range que validou essa quebra de estrutura, esse range foi validado. E aí o que é que você tem? Você tem esse order block, tá bom? E tem esse order block também, dessa região. Isso aqui é o quê? Todos eles são regiões de interesse do preço. Então, se são região de interesse, você pode estar trabalhando como alvo, beleza? Todos esses pontos aqui, ó, como ponto de interesse, são pontos líquidos para poder o preço dar uma resposta nos próximos dias, beleza? Com a segunda-feira passando dessa forma, a gente entende que agora ficou melhor, ficou bem interessante, né, para a gente começar a dar uma averiguada nessas movimentações que tem para o dólar, beleza? O dólar só cai, lembrando que aqui é um movimento que ele tende a mitigar, corrigir, perdão, esse movimento de impulso, lógico, mas a gente precisa sair dessa estrutura, desse movimento, para poder a gente surfar essas movimentações, tá bom? Então é isso, galera. Preste bastante atenção. Já está em um movimento ali bem interessante. Pode ser que ele renove fundo também, então cuidado para não levar stop. Cara, tá caindo, só pega, compra na confirmação, tá? Venda, você pode pegar uma indução ali, se antecipar, se o stop ficar barato. Se tá comprando, tá vendendo, perdão, o movimento tá subindo, você tá vendendo, confirmação, tá? Então, recapitulando. O movimento tá caindo, presta atenção, anota aí. O movimento tá caindo, você só vai comprar se tiver confirmação, beleza? Se o movimento estiver subindo, você só vai vender com confirmação. Então é isso. Então bota isso aí no teu backtest aí para você entender como é que funcionam as movimentações, tá? Do mini dólar, do mini índice e de qualquer ativo. Então, ó, beijo no coração de todos, abraço, até mais.
Fui, fica na paz, vamos embora, que amanhã também é day trade. Valeu, fui!